Olá pessoal, tudo bem? Então vamos ver essa questão. O gráfico abaixo mostra as posições em função do tempo de dois ônibus que partiram simultaneamente. O ônibus A partiu de Recife para Caruaru. O ônibus B partiu de Caruaru para o Recife. As distâncias são medidas a partir do Recife. A que distância do Recife, em quilômetros, ocorre o encontro entre os dois ônibus? Pois bem, as distâncias são medidas a partir do Recife, ou seja, a posição 0, que é aqui, é Recife. E bem, como o outro ônibus veio de Caruaru, esta segunda posição é Caruaru. Certo? Pois bem, como eu tenho posição em função do tempo, conseguimos achar o ponto de encontro desses ônibus, que é o mesmo ponto onde os dois gráficos se intersectam. Ou seja, exatamente neste ponto aqui, é onde vai se dar o encontro. Onde teremos o encontro. E bem, teremos que descobrir que posição é essa. O tempo nós já sabemos, é de 2 horas. Bem, assim nós podemos usar a relação de que velocidade é distância divididos por tempo. Afinal, isso aqui é um gráfico de MRU, certo? Movimento retilíneo uniforme. Vejo isso, pois eu tenho uma linha reta aqui, o que significa que a variação da distância é uniforme, ou seja, a variação da posição. No caso aqui vai ser, só para acertar com o gráfico, x sobre t, né? X a posição. Pois bem, o que eu sei é que o ônibus que saiu de Caruaru até chegar a Recife, ele percorreu esta distância aqui, essa distância que é de 2,1 vezes 10 na 2. Só que o que é 10 na 2? É 100. E bem, 2,1 vezes 100 é a mesma coisa que 210 quilômetros, neste caso. Então, o ônibus B, ele percorreu uma distância de 210 quilômetros num tempo de 3 horas. Assim, nós conseguimos achar a velocidade dele, que é igual a 70 quilômetros por hora. Eu utilizei o ônibus B, pois estou vendo que eu tenho 210 divididos por 3. Isso dá um valor exato. Se eu usasse o ônibus A, eu ia dividir 210 por 6 horas. Isso aqui ia dar um valor quebrado, o que ia complicar um pouco. Então, deixei assim. Mas bem, acabou aqui? Ainda não. Eu sei que esse ônibus que saiu de Caruaru a 70 km por hora, após 2 horas ele encontrou com o ônibus A. Pois bem, então a distância que esse ônibus B andou foi uma velocidade vezes um tempo. A velocidade que esse ônibus B andou foi de 70 km por hora. E levou um tempo de 2 horas até ele se encontrar com o ônibus A. Então, nisso, ele acabou percorrendo uma distância de 140 quilômetros. Então, deste ponto a este ponto, eu tenho 140 quilômetros. Pois bem, como a questão pede a distância do Recife em quilômetros por hora, eu quero saber agora esta distância aqui. Pois bem, se o total aqui
se a distância total é 210, para eu achar aquela distância que eu vou chamar de interrogação, basta eu pegar esse 210 e subtrair aqueles 140 quilômetros, né? Pois o ônibus B andou 140, bem, faltou mais algum valor para chegar, né, aos 210. Bem, este valor aí vai ser de 70 quilômetros. Tá? Achei aqui então, né, a minha resposta, certo? Que vai bater então com a alternativa de letra E. Certo, pessoal? Espero que eu tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas podem postar nos comentários ou mandar para o e-mail aqui embaixo. Certo? Desejo bons estudos para vocês e até mais.